É um grande desafio nós reproduzirmos a superfície do planeta Terra em um plano, que seria o planisfério. E a cartografia vem a nos ajudar a fazer isso, e é o que nós vamos conversar um pouco dentro das diferentes projeções cartográficas. Primeiramente, tu tem que lembrar que ao longo de muitos séculos os cartógrafos eles vêm se empenhando para sempre conseguir representar da melhor forma possível o planeta Terra. Só que você tem que lembrar de uma coisa: dificilmente ou é basicamente impossível você transformar um círculo em um planisfério. E esse é o grande desafio da cartografia. Você conseguir transformar algo esférico, como o nosso planeta, em algo plano, como são os mapas que nós utilizamos. E ao longo desses vários séculos, os cartógrafos vêm se desempenhando para tentar desenvolver um mapa-mundi o mais fiel possível com a realidade. Só que lembrando que isso é impossível, porque todo mapa, toda projeção cartográfica possui distorção. Não existe um mapa perfeito, não existe a projeção perfeita. O que existe sempre é a projeção ou o mapa mais adequado para o estudo que irá acontecer. Bem, para que tu possas imaginar, esse grande desafio que é representar um mapa numa superfície plana deu origem a mais de 200 tipos de projeções cartográficas. E lembrando que nessas mais de 200, todas elas apresentam algum tipo de distorção. Vamos conversar e vamos abordar as projeções segundo os parâmetros para conservar ou distorcer determinadas áreas. Nós vamos abordar aqui 4 projeções onde cada uma delas tenta corrigir o que numa outra poderia ser uma dificuldade. Bem, nós temos a projeção conforme, a projeção equivalente, a projeção arbitrária ou afilática e a projeção equidistante. Cada uma tem uma particularidade e corrige, eu não seria nem dizer corrigir, mas ela aborda algo que numa outra não é abordado de uma outra forma. Vamos começar conversando sobre a projeção conforme. Quando tu olhas para esse mapa, você já vai lembrar da projeção de Mercator, que é aquela projeção com caráter eurocentrista e que existe desde os tempos da Idade Média. Bem, qual é a grande característica dessa projeção conforme? Ela preza pela forma. Tanto é que se você for olhar nos mapas, nos livros que você tem nesse exato momento, todos eles vão ser semelhantes a essa daqui. Portanto, ela preza a forma, ela prioriza a forma, ou seja, o contorno dos continentes dos oceanos lembra sempre aquela perfeição, que é tudo muito bem desenhado. Pra você ter uma ideia, na projeção de Mercator, a Groenlândia é gigantesca, quando na realidade ela não tem esse tamanho todo. Só que o grande detalhe, enquanto a projeção conforme ela preza pela forma, ela despreza o tamanho real das terras emersas do nosso planeta. Esse é que seria o grande problema dessa projeção. Ela preza pela forma, como você pode ver aqui na África. Esse é o desenho que você conhece da África. Mas quando você olha, por exemplo, a África comparando com a América do Norte, você vê que as duas são de tamanhos quase que semelhantes. Ou melhor, a América do Norte parece ser até maior, quando na realidade não é. Por quê? Ela preza pela forma, mas não preza pelo tamanho real, ela despreza o tamanho real. Já na nossa próxima projeção, que é a chamada projeção equivalente, a gente vai abordar aqui Peters. A projeção equivalente ela é o contrário da projeção conforme. Ela vai procurar manter a equivalência das áreas, ou seja, a proporção entre elas. Tanto é que a projeção equivalente ela preza pelo tamanho real das terras, pelo tamanho real das terras emersas do planeta, mas despreza as formas. Se você for prestar atenção e lembrar da projeção de Mercator, vamos olhar aqui novamente o tamanho da África. A África no seu tamanho real, a América do Norte no seu tamanho real. Tanto é que você pode ver aqui que os tamanhos são
diferentes entre elas. Você vê que na realidade a África ela é muito maior do que a América do Norte. Você vê que a Groenlândia não tem aquele tamanho todo que tu tinhas na projeção conforme. Portanto, é equivalente. Ela preza pelo tamanho real, mas despreza as formas. E lembrando que essa aqui também é conhecida como a chamada projeção de Peters. Já no outro modelo de projeção que nós temos, que é a chamada projeção arbitrária ou afilática, você pode ver que são projeções totalmente diferentes umas das outras e são distorcidas num determinado grau. Primeira coisa, a projeção arbitrária. Ela não se prende a nenhuma regra. Esse é o grande detalhe da projeção arbitrária ou afilática. Até que está aqui o próprio nome que diz que ela é uma projeção arbitrária, pois ela não se prende a nenhuma regra. Bem, nessa projeção você vai ter tanto uma distorção da área quanto da forma, buscando não exagerar nessas distorções, buscando um resultado equilibrado. Apesar de que você vai ver aqui que esse equilíbrio tem esse esforço, mas não se acha muito esse equilíbrio. Mas de qualquer forma, busca-se um equilíbrio, apesar de não se conseguir com tanta perfeição. Lembrando, ela busca não exagerar nessas distorções. Tanto é que você pode ver aqui que os desenhos dos continentes ele é muito aproximado das outras projeções que nós temos, mas sempre tem uma distorção um pouco a mais. E por último, nós temos a chamada projeção equidistante. Ela vai representar com maior fidelidade as distâncias do nosso planeta. Tanto é que esse tipo de projeção também é conhecido como projeção azimutal. É o modelo de projeção que dá origem à projeção azimutal. Por isso, esse tipo de projeção ele é frequentemente utilizado para rotas marítimas, porque vai trabalhar exatamente essa questão da distância, vai tornar o globo equidistante. Lembrando que a projeção vai buscar uma perfeição no centro, mas conforme você se afasta do centro da projeção, você vai aumentar a distorção. Só lembrando que ela distorce tanto a forma como a área, segundo aquilo que procura-se ser buscado. E não te esquece, todas as projeções possuem algum tipo de distorção.